Nesse processo de estudos, tá certo? Nós estamos ainda nos debruçando sobre ele e eu preparei uma apresentação aqui para nós, para que a gente vá se fundamentando e entendendo melhor para poder a gente interferir, contribuir, né, nos rumos dessa política dos territórios etnoeducacionais. Então, eu peguei em 3 aspectos dos territórios etnoeducacionais, que são algumas definições, a base legal e algumas perspectivas sobre esse assunto. No que se refere a definições, né, nós temos muitas definições que estão no campo dessa política dos territórios etnoeducacionais. Algumas delas é que os territórios são instrumentos de organização das políticas e ações da educação escolar indígena, tal qual está o decreto, né? O decreto que trata dos territórios educacionais fala da organização da educação escolar indígena. Só que na nossa prática de gestor, né, da educação escolar indígena, na nossa prática também da construção das próprias diretrizes para a educação escolar indígena, onde nós temos uma seção que trata especificamente dos territórios etnoeducacionais, a gente já compreende que essa organização ela pode ser traduzida nesses 2 mecanismos, de planejamento e de gestão da educação escolar indígena. Os territórios também são compreendidos como áreas definidas a partir da consulta aos povos indígenas, baseadas em suas interações sociopolíticas, culturais e linguísticas, com vistas ao fortalecimento de suas identidades étnicas e à garantia dos seus territórios. Os territórios são compreendidos também como espaços de articulação definidos e configurados pelos povos indígenas em conjunto com as instituições envolvidas com a educação escolar indígena. São também compreendidos enquanto estratégias para garantir a presença do Estado, né? Aqui seus órgãos, Ministério da Educação, Secretarias de Educação, Instituições de Educação Superior, FUNAI, dentre outras organizações e instituições do Estado brasileiro, na promoção de suas ações educativas junto aos povos indígenas. Os territórios etnoeducacionais são também consideradas categorias centrais para a construção de projetos pedagógicos e currículos efetivamente articulados às demandas educativas dos povos indígenas. O Ministério da Educação é o coordenador da implantação, do acompanhamento e da avaliação da educação escolar indígena. Isso está também no decreto que cria os territórios, não só, mas em toda a legislação da educação escolar indígena. Logo, se ele é o coordenador, né, da educação escolar indígena, nas suas funções de implantar, de acompanhar e de avaliar, ele também é o responsável pela implantação, pelo acompanhamento e avaliação da política dos territórios etnoeducacionais. E aí, já pensando, né, nesse contexto maior, que é o regime de colaboração, né, os entes federados também têm as suas responsabilidades e as suas competências, tá certo? As secretarias de educação dos estados, dos municípios, as universidades. Então, tem competências também, responsabilidades e compromissos com a educação escolar indígena. Nessas definições, né, e na implementação e na execução dessa política dos territórios educacionais, tem a comissão gestora, que é uma instância mista e representativa, responsável pela elaboração, monitoramento e avaliação do plano de ação. O plano de ação é o documento orientador para a execução das ações do território, né, indicadas como prioridades nessas ações a partir de diagnóstico elaborado pela comissão gestora. A comissão gestora ela é composta por representantes de cada povo indígena, integrante do território, pelo Ministério da Educação, a Fundação Nacional do Índio, as Secretarias de Educação dos estados e dos municípios, dependendo do contexto em que as escolas indígenas estão. Pernambuco, por exemplo, só são secretarias, somente a Secretaria Estadual. Da mesma forma, o estado do Ceará só temos secretarias estaduais, né?
entre que é a Secretaria Estadual do Ceará e a do Piauí, que compõe o território Potiron. Em outros lugares, tem representantes das secretarias dos estados e dos municípios. Também as instituições de ensino superior, as organizações indígenas e indigenistas, com atuação na educação escolar indígena no âmbito do território, e o Ministério Público como convidado. Responsabilidades da comissão gestora. Responsável pela elaboração do diagnóstico, né? Como é que está a situação da educação escolar indígena naquele território, pela elaboração do plano de ação do território, pela elaboração do regimento interno, né? De como é que vai se organizar essa comissão. Ela tem a responsabilidade de participar das reuniões ordinárias, né? Quando essa comissão é composta e vai compor o seu regimento interno, ela vai definir quantas vezes ela se reunirá, tá certo? O decreto dos territórios já diz que se reunirá 2 vezes anualmente, mas aí cada comissão pode ter uma dinâmica diferenciada. Vai socializar as informações e vai fazer o acompanhamento e avaliação das ações do plano de trabalho. Quais são os passos para a implementação de um território etnoeducacional? Primeira coisa é a informação sobre o que é os territórios, né? Como é que se dá essa política dos territórios, como é que ela foi pensada, constituída, como é que vem se dando, né? A consulta que tem que ser feita aos povos indígenas, sobretudo, só é constituído um território etnoeducacional se tiver a anuência daquela comunidade indígena, tá certo? Depois que tem esse passo da informação e da consulta e se decide que terá um território etnoeducacional, como será a abrangência desse território etnoeducacional? Que é a abrangência geográfica, né? Somente terras indígenas ou vai além das terras indígenas? Que povos participarão desse território? O outro passo é o processo de constituição e instalação da comissão que vai elaborar e acompanhar o plano de ação. Essa comissão, como eu já informei, ela é responsável por esse diagnóstico, né? Que cada plano de ação, ele começa e ele só tem sentido se for construído com base em um diagnóstico, que é um diagnóstico mais próximo, né, da realidade educacional, porque é realizado por pessoas que estão naquela comunidade, no caso dos indígenas, né, diretamente, vivem lá, moram lá, como também das instituições que têm trabalho efetivo com a educação escolar indígena naquela comunidade. E aí, depois desse diagnóstico, é feito o plano de ação. Após a elaboração do plano de ação, tem essa pactuação do plano de ação, que é uma reunião mais política, né, em que junta-se novamente toda essa comissão com o momento em que será assinado, né, enquanto compromisso, esse plano de ação. E aí, geralmente, os secretários de educação, gestores do MEC, gestores da FUNAI, gestores das instituições, as organizações indígenas, sobretudo de professores indígenas, estão presentes nesse momento solene e, digamos assim, político, né? Tem um peso político nesse momento de pactuação dos planos de ação. E, finalmente, a execução, o acompanhamento e avaliação desse plano de ação. Qual é a base legal, então, dessa política dos territórios etnoeducacionais? Eu situo essa política dos territórios etnoeducacionais dentro de um processo que é considerado regime de colaboração, que é o que move as políticas de educação, não só de educação indígena, mas de educação no Estado brasileiro, tá certo? Lá na Constituição, e mais na frente eu vou fazer referência a isso, lá já tem referência ao sistema de colaboração, tá certo? O decreto 26, para nós, ele é emblemático, não só porque transferiu a responsabilidade da educação escolar indígena da FUNAI para o Ministério da Educação, mas porque ele vem marcar, né, esse processo que nós chamamos de regime de colaboração. O que é? No caso da educação escolar indígena, é que o Ministério da Educação,
é o responsável pela coordenação da política e os estados e os municípios irão executar as ações dessa política, tá certo? Diretamente. Não que o Ministério da Educação não tenha ações que ele execute, tá certo? Também, da mesma forma que somente os estados e os municípios vão fazer essas ações sozinhos, organizar e pensar a educação escolar indígena isolados do Ministério da Educação. Não, é de forma colaborativa. E aí o artigo 1º traz a responsabilidade para o Ministério da Educação, coordenar as ações referentes à educação indígena em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a FUNAI. E o artigo 2º, as ações previstas no artigo 1º serão desenvolvidas pelas secretarias de educação dos estados e municípios em consonâncias com as secretarias nacionais de educação do Ministério da Educação. A base legal do regime de colaboração, como eu falei, ele está explicitado na Constituição Federal de 88, que no artigo 211 ele trata: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. O artigo 23, ele vai falar das competências comuns da União, competências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, esses entes federados, eles têm funções comuns e também têm funções privativas. No caso da União, por exemplo, legislar sobre a educação escolar indígena, definindo suas diretrizes, as diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, é prerrogativa da União, tá certo? O parágrafo único diz que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. E aqui eu já consigo, né, localizar o decreto que cria os territórios etnoeducacionais como dentro desse arcabouço jurídico que deverá ser constituído para toda a educação nacional de regulamentação do sistema de colaboração. Eu estou entendendo que nós, na educação escolar indígena, com o decreto dos territórios e com esse exercício de implementação dos territórios etnoeducacionais, nós estamos assumindo uma posição de vanguarda que os outros, alguns estão ensaiando, por exemplo, na constituição de arranjos educacionais. Nós partimos na frente com a ideia da política dos territórios etnoeducacionais. Então, justificando um pouco o nosso sofrimento, né? Que é o sofrimento de que a gente está com esse exercício, com essa prática de implementar e de regulamentar o sistema de colaboração, o regime de colaboração. Pode passar. E aí, propriamente, o decreto 6861, não é, que é de 2009, que vai definir a organização da educação escolar indígena em territórios etnoeducacionais. Lá, o parágrafo único do artigo 6º diz que os territórios compreendem, independentemente da divisão político-administrativa do país, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais compartilhadas. Outro documento que eu considero importante e que é fundamental para a política dos territórios, né, foi a conferência, porque a conferência resultou num documento final, tá certo? Esse documento, ele deve ser orientador das políticas de educação escolar indígena, a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em 2009. Essa conferência, ela, digamos assim, ela teve dois eixos principais, que foi a discussão dos territórios etnoeducacionais, já pensando, né, na sua implementação, que já estava acontecendo, e a discussão também do sistema próprio. Entre os objetivos da Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena,
tem, né, consultar os diferentes atores envolvidos com a educação escolar indígena sobre as realidades e as necessidades educacionais para o futuro das políticas de educação escolar indígena. E aí, o objetivo segundo, que está no documento da conferência, discutir propostas de aperfeiçoamento da oferta de educação escolar indígena na perspectiva da implementação dos territórios etnoeducacionais. O terceiro objetivo, propor diretrizes que possibilitem o avanço da educação escolar indígena em qualidade e efetividade. Foi desse terceiro objetivo que saiu a demanda de que nós, no Conselho Nacional de Educação, definíssemos novas diretrizes para a educação escolar indígena, pensando a educação escolar indígena na sua própria prática, que é estendida para toda a educação básica, porque as diretrizes de 1999, elas estavam mais focadas para os anos iniciais do ensino fundamental, tá certo? Além dessas diretrizes da educação indígena, pensando no todo da educação básica, também foi deliberado que nós elaborássemos diretrizes para a formação de professores indígenas. Um outro objetivo é pactuar compromissos para a prática da interculturalidade na educação escolar indígena, que é esse esforço, né, que nós temos de trazer a interculturalidade tanto para a gestão das nossas políticas, quanto para dentro das salas de aula especificamente. Pensar em calendários, né? Pensar em currículos, pensar em projetos político-pedagógicos, pensar na construção de material didático com foco na interculturalidade. E aí nós trazemos, em 2012, né, resultado do processo da conferência e resultado de um processo em que o próprio Ministério da Educação constituiu um grupo de trabalho para definir as diretrizes curriculares para a educação escolar indígena. Em 2012 foram homologadas pelo Ministro de Estado da Educação essas diretrizes, fruto de todo esse trabalho. E no que se refere aos territórios, né, eu trouxe alguns eixos. Primeiro que, tanto dos territórios, mas pensando no regime de colaboração, as diretrizes também colocam entre os seus objetivos, que é fortalecer o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, fornecendo diretrizes para a organização da educação escolar indígena na educação básica no âmbito dos territórios. Aí vocês percebam que os documentos nossos, do Ministério da Educação, que saíram após a conferência, também vão apontar para a ideia dos territórios como exercício, como prática de estar fortalecendo o regime de colaboração. Artigo 4º, constitui elementos básicos para a organização, a estrutura e o funcionamento da escola indígena. E aqui nós trouxemos esse inciso, né, que trata da importância do território pensada, né, como estruturante para nós, povos indígenas. Tanto é estruturante para o nosso modo de viver e de viver bem, como também para as políticas que nos afetam, tá certo? Então, a educação escolar indígena, a gestão da saúde indígena deve ter a centralidade do território, né, como elemento importante para a nossa Constituição enquanto povos. E aqui traz da importância da centralidade do território também, pensando, né, nessa perspectiva de território que vai além dos limites administrativos de um estado ou do município, mas o território também como uma categoria antropológica, sociológica, importante para os nossos projetos de vida. O artigo 22 diz que as políticas de educação escolar indígena serão efetivadas nos territórios etnoeducacionais por meio da articulação entre os diferentes sistemas de ensino, definindo-se no âmbito do regime de colaboração suas competências e corresponsabilidades. Então, nessas diretrizes, nós abrimos um item chamado da colaboração entre os sistemas de ensino, tá certo? Em que nós elencamos as competências e responsabilidades de cada ente, que já está
já estão postos, seja na Constituição Federal de 88, seja na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, seja nas nossas diretrizes que nós já havíamos definido, a exemplo da de 1999, tá certo? E nós colocamos as competências de cada um desses entes e aí situamos, né, os territórios étnico-educacionais como exercício, como plano de gestão, como prática de gestão que vai efetivar esse regime de colaboração. Isso aqui são as perspectivas que a gente tem, tá certo? O que eles estão hoje, como é que a forma como eles estão hoje, do que a gente almeja que eles vão chegar, é um longo processo de construção. O artigo 24, né, vai colocar as atribuições da União. E entre as atribuições da União, situa-se justamente os territórios. Então, é atribuição da União coordenar as políticas dos territórios étnico-educacionais na gestão da educação escolar indígena. O artigo 25, ele vai falar das atribuições dos estados. Então, os estados, eles são responsáveis pela oferta e a execução da educação escolar indígena diretamente ou por regime de colaboração com seus municípios. Uma outra função do Estado é que implementar e desenvolver as ações pactuadas no plano de ação, né, já referência aos territórios, elaborado pela Comissão Gestora dos Territórios Étnico-Educacionais. Ainda no artigo 25, eu destaco o parágrafo 1º e o 2º, quando fala que as atribuições dos estados, isso é importante para a gente situar, que em algumas realidades tem uma tensão ainda em quem é o responsável por determinada etapa da educação escolar indígena, né? Porque dentro dessa repartição tripartite de poderes, né, que cabe preferencialmente ou prioritariamente aos estados, aos municípios, em alguns lugares gera-se uma tensão. Tem escolas indígenas em que ela é ligada ao Estado, é uma escola estadual, mas aí o Estado compreende que a oferta da educação infantil não é de sua competência. E aí há uma tensão nesse sentido, né? Quem vai ser o responsável, quem é o responsável pela educação infantil? Isso lá no estado do Ceará a gente tem bastante tensão nesse aspecto. Da mesma forma, algumas escolas que são da responsabilidade do município, são vinculadas ao município e que já ofertam o ensino médio, não é? Da mesma forma, em alguns lugares, não são em todos, tem uma tensão de quem vai ofertar o ensino médio. Então, as atribuições dos estados com oferta da educação escolar indígena poderão ser realizadas em regime de colaboração com os municípios. Isso significa dizer que os estados, mesmo que não tenham escola indígena em sua rede, eles não se eximem da responsabilidade com a educação escolar indígena. Responsabilidade de formar professores é do estado. Responsável de apoiar os municípios nas ações da educação escolar indígena é dos estados. Por quê? Porque o Brasil adotou federativamente o regime de colaboração e de cooperação, e que tem ações e competências, né, particularizadas, mas que eles têm ações que devem ser desenvolvidas de forma cooperada. Então, esse regime de colaboração, no caso da educação escolar indígena, a principal atribuição é dos estados, mas aí diz que pode ser desenvolvida em colaboração com os municípios ouvidas as comunidades indígenas, desde que estes municípios, né, tenham se constituído em sistemas de educação próprios e disponham de condições técnicas e financeiras adequadas. O que é sistema próprio? É o município ter o seu Conselho Municipal de Educação, né, se constituir mesmo autonomamente enquanto um sistema próprio. Porque a nossa legislação educacional diz que existem sistemas de educação. Então, o município tem o seu, o estado tem o seu, a União tem o seu sistema, que eles todos devem atuar conjuntamente. E aí o parágrafo 2º diz que as atribuições dos estados e do Distrito Federal
se aplicam aos municípios no que couber, ou seja, nos lugares em que a rede de escolas indígenas está todo vinculado aos municípios, ele deverá cumprir as atribuições do Estado. E aqui a seção 2, né, que foi dedicada especificamente aos territórios etnoeducacionais. Eu recomendo a leitura do parecer 13 e da resolução 5 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, que lá terá mais elementos sobre a política dos territórios e sobre a educação escolar indígena. E aqui o artigo 27 diz que os territórios etnoeducacionais devem se constituir nos espaços institucionais em que os entes federados, ou seja, União, Estados e municípios, as comunidades indígenas, as organizações indígenas e indigenistas e as instituições de ensino superior pactuarão as ações de promoção da educação escolar indígena efetivamente adequadas às realidades sociais, históricas, culturais e ambientais dos grupos e comunidades indígenas. Os territórios etnoeducacionais objetivam promover, mais uma vez, o regime de colaboração para a promoção e gestão da educação escolar indígena, definindo as competências comuns e privativas, ou seja, o que é que compete a cada um e o que é que todos juntos podem fazer e devem fazer, né, desses entes federados, aprimorando os processos de gestão e de financiamento da educação escolar indígena e, importante, garantindo a participação efetiva das comunidades indígenas. O parágrafo 2º, a implementação dos TEs para a implementação dos TEs, devem ser criados, e aqui a gente já abre uma perspectiva de aprimoramento dessa política, né, no futuro, onde é que a gente vai querer chegar, devem ser criados ou adaptados mecanismos jurídicos administrativos que permitam a sua constituição em unidades executoras com dotação orçamentária própria, tais como os consórcios públicos e os arranjos de desenvolvimento educacionais. Aqui já é uma perspectiva que, inclusive, nós aqui no Ministério da Educação, sobretudo na última reunião que nós tivemos, nós estamos pensando como é que a gente aprimora essa política dos territórios, pensando a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A longo prazo, quem sabe, esses territórios não poderão se constituir nessa unidade executora, tá certo? Então, o parágrafo 3º, né, ainda das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, eles vão colocar os territórios, né, ligados a um modelo de gestão das políticas educacionais indígenas pautado pelas ideias de territorialidade, protagonismo indígena, interculturalidade e aperfeiçoamento do regime de colaboração. Um documento recente, mas que vai reforçar, né, a política dos territórios etnoeducacionais, está sendo, né, porque é recente, o novo Plano Nacional de Educação previsto para 2011 e 2020, né, que traz no seu artigo 7º: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele traz 20 metas, 254 estratégias. Entre essas estratégias, algumas delas são relacionadas à diversidade e, especificamente, algumas delas para a educação escolar indígena. O parágrafo 4º, né, fala, haverá regime de colaboração, e aí chama atenção que isso aqui é lei. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios etnoeducacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade.
Eu trouxe aqui alguns dados de como é que está a implementação da política atual dos territórios etnoeducacionais, né? Então, começou-se em 2009, não é? De 2009 a 2014, nós temos 25 territórios pactuados. Aqui nós temos a relação dos territórios que foram pactuados, né? O primeiro aí, o Baixo Amazonas, ainda em 2009. Em 2009, nós também tivemos, em 2008, a pactuação do território do Rio Negro, né, que ele começou em 2008, a consulta, e em 2009 foi assinado o plano de ação. E aqui nós temos toda a relação. O terceiro, os povos do Pantanal, quarto, Cone Sul, e os nossos dois últimos aqui, que foram o território Potiron, né, ainda nesse ano de 2014, e o território Serra Negra, Berço Sagrado, que são o território dos povos de Pernambuco. Aqui um mapa para a gente visualizar onde está a concentração dos territórios etnoeducacionais. Nós temos a implementação dos territórios em estágios diferentes. Alguns, a exemplo desses 25, nós já pactuamos, outros nós iniciamos o processo de consulta, tá certo? E outros nós estamos já na fase de implementação, que é aquele momento em que foi feito a consulta, foi construído o plano de ação e falta somente pactuar. Aqui nós temos 3 que estão em processo de implementação. E nesses slides seguintes, nós temos 13 em que já foram feita alguma reunião de consulta, tá certo? Essa reunião, ela pode se dar em formatos de seminário, em formatos de encontro, tem várias formas onde essa consulta ela pode se dar. E aqui um terceiro momento dessa apresentação sobre os territórios, eu reuni algumas ideias, né, da nossa prática e da nossa vivência, e do que a gente tem ouvido bastante aqui, inclusive na Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, sobre os territórios etnoeducacionais, que eu condensei em forma de avaliações e perspectivas, né, o que a gente tem, onde é que a gente pretende chegar. Então, nós temos agora com os territórios, né, ações executadas a partir de um plano de ação articulado e etno-territorializado, ou seja, é mais localizado, tem mais probabilidades de atender às demandas daquele determinado povo, daquela determinada comunidade. Organização e execução das ações a partir das configurações dos TEs, e não das configurações isoladas dos estados e municípios. É uma outra perspectiva de organização. Nós temos também o planejamento da educação escolar indígena, realizado pelas comissões gestoras, num processo mais dialógico e mais participativo, né? Onde estarão reunidos diferentes atores envolvidos com a educação escolar indígena, com base no diagnóstico, né? É um diagnóstico melhor circunstanciado, né, das diferentes situações da educação escolar indígena. Participação indígena em todas as etapas do processo de definição e implementação dos territórios. Vocês sabem que começa com a consulta. Serão os povos indígenas que vão decidir se querem ou não o território etnoeducacional. Aproximação dos espaços de decisões dos povos e comunidades indígenas. Também temos a perspectiva de construção de espaços de participação e de socialização das informações. Além desse aspecto da participação e da socialização, eu também trago o aspecto formativo que os territórios etnoeducacionais estão colocando para nós. Nós temos acompanhado, temos percebido, e as visitas que a gente recebe aqui de alguns grupos indígenas, os momentos de reuniões que nós temos lá, a gente vê como os povos indígenas, sobretudo, têm se apropriado desses instrumentos burocráticos da gestão da educação no Estado brasileiro, né? Tem compreendido mais como é que se localiza a educação escolar indígena desse panorama
dentro desse panorama da educação nacional. Também temos conhecimento das fontes de financiamento da educação escolar indígena e o monitoramento da aplicação dos recursos. É frequente. Quanto é que foi destinado para a Secretaria de Educação de recurso para a formação de professores, para a construção de escolas, né? O principal mecanismo de financiamento das ações do plano de ação é o PAR, né? Que é o plano de ação articulado, mas a gente tem outros mecanismos de financiamento. E aí, muitos povos indígenas já estão demonstrando, querem saber como fazem para acompanhar as ações do PAR nos seus municípios, no seu estado, e os territórios têm propiciado esse momento de mais monitoramento, de mais participação dos povos indígenas. Melhor definição de responsabilidades e competências, regime de colaboração como prática, e os territórios têm se constituído como essa prática, e nós temos sim muito a contribuir com a política dos arranjos de desenvolvimento ou com o sistema de colaboração que o Ministério da Educação vem buscando. A Conferência Nacional de Educação, tanto a de 2010 como a de 2014, que vai acontecer agora, não é? Nesse mês de novembro, do dia 19 ao dia 23, o foco é discutir regime de colaboração, pensando no Sistema Nacional de Educação articulado. Também autonomia, que a gente tem percebido, uma maior autonomia e autodeterminação indígenas, né, na transformação da relação dos povos indígenas com o Estado Nacional e com a sociedade de modo geral. Melhor compreensão por parte dos entes federados das limitações das políticas universais, né, para os povos indígenas. Então, reforçando cada vez mais a ideia de que é necessário políticas específicas. Em alguns momentos, políticas universalizantes são necessárias, são apropriadas, mas na grande maioria não são. Então, há que se pensar, há que se construir em políticas particularizadas para as demandas daquele determinado povo ou daqueles determinados povos que constituem este território. E os territórios, eu estou convencida de que é uma experiência de vanguarda na regulamentação do regime de colaboração no âmbito das políticas da educação escolar indígena. E, finalmente, eu entendo que os territórios, eles apontam para a criação do Sistema Nacional de Educação, ou o que a gente vem chamando de Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena, articulado com o Sistema Nacional de Educação. Então, eram essas as minhas considerações que eu queria fazer e abrir um pouco para o debate com vocês.